Oi gente, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal Faz Crochê. Eu sou a Jana, para quem ainda não me conhece, e aqui nesse canal eu tô sempre compartilhando aulas de crochê gratuitamente para você que adora fazer modelos de bolsas exclusivos, diferentes e principalmente fáceis. Na videoaula de hoje eu trouxe esse modelo de bolsa baguete super fácil de fazer, gasta pouco material e eu vou mostrar todo o passo a passo nessa videoaula. Então se você quer aprender, fica aqui comigo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, comentário, também compartilha esse vídeo, que essa é a forma que você contribui aqui com o meu trabalho e me motiva a trazer muito mais conteúdos legais aqui para o canal. Então, bora lá para nossa videoaula de hoje. Eu vou usar o fio náutico de 3 milímetros, tesoura, isqueiro, agulha número 5, tá? Alguns marcadores, 2 argolas mosquetões, um botão imantado no final ou um fechador que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Então, a gente vai começar separando a quantidade de fio no início. Esse fio a gente vai usar para fazer a costura das laterais depois. Então, separa uma quantidade de fio e a partir daí a gente vai começar a fazer corrente. Então, faz esse nozinho inicial e eu vou fazer um total de 55 correntes. Pronto, terminei as 55 correntes e agora eu vou tirar a medida, caso você esteja usando qualquer outro tipo de fio, é só se basear por essas medidas. Então, essa corrente inicial, ela vai ficar com 45 centímetros, tá? E aí, caso você use outro fio, é só você se basear por essas medidas. Então, agora eu vou dar continuidade. A gente vai virar essa correntinha, ó, a parte da frente, a parte de trás, e a gente vai passar a agulha, ó, nesses nozinhos que tem atrás de cada uma dessas correntinhas. A gente vai trabalhar fazendo pontos baixos em cada um desses nozinhos até chegar ao final da corrente. Só pontos baixos. Pronto, cheguei no final da primeira carreira, faz uma corrente, vira a peça e agora a gente vai dar continuidade. Agora a gente vai trabalhar passando a agulha, ó, pelo meio do ponto de base, igual eu tô mostrando para vocês. A gente vai passar a agulha no meio do ponto, dessa forma. E aí a gente vai começar a fazer pontos de diminuição. Então, nesse começo, a gente pula o primeiro ponto de base, vai no segundo, passa a agulha pelo meio do ponto e vai fazer pontos baixos até chegar nos últimos 2 pontos dessa carreira, onde a gente vai fazer um ponto de diminuição. Então,
Vamos dar continuidade fazendo pontos baixos. E antes de finalizar os 2 últimos pontos dessa carreira, eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer um ponto de diminuição. Então, continua fazendo pontos baixos por enquanto. No final da carreira, ó, nos 2 últimos pontos finais, agora eu vou fazer um ponto de diminuição. Então, passo a agulha no meio do primeiro ponto, agora do último ponto. Aí eu fico com 3 laçadas na agulha, puxo uma laçada por dentro dessas 3 laçadas, ó. Esse é o ponto de diminuição. A gente sempre vai fazer esse ponto no final de cada uma dessas carreiras a partir de agora. Essa é a primeira carreira de diminuição, a gente vai para a segunda e vou fazer um total de 12 carreiras de diminuição. Então, sempre a gente começa, ó, pula o primeiro ponto, vai no segundo, faz um ponto baixo. E aí dá continuidade fazendo pontos baixos normais. Chegando no final da carreira, a gente vai fazer aquele ponto de diminuição nos 2 últimos pontos finais, igual eu mostrei para vocês anteriormente. E aí, depois, continua fazendo pontos baixos. E assim, sucessivamente, até a gente completar as 12 carreiras de diminuição. Cheguei mais uma vez no final da carreira, ó. Aí eu finalizo com ponto de diminuição, passo a agulha no penúltimo ponto, ó. E agora passo a agulha no último ponto. E aí, finalizo o ponto, faço uma corrente, viro a peça, começo da mesma forma de antes, pulo o primeiro ponto, vai no segundo, faz pontos baixos. E assim, no final da carreira, a gente faz esse mesmo ponto de diminuição que a gente fez na carreira final, e assim sucessivamente. Essa é a terceira carreira do ponto de diminuição. Como eu falei anteriormente, eu vou fazer um total de 12 carreiras. Então, é só você seguir esse mesmo padrão até completar as 13 carreiras. Eu vou adiantar o vídeo e volto para a gente finalizar. Pronto, gente, ó, terminei as 12 carreiras de diminuição e a peça vai ficar dessa forma. Agora a gente vai fazer a parte do meio dessa peça, essa aqui é a parte da alça, podemos dizer assim. E agora a gente vai fazer a parte do meio. Nessa parte do meio a gente não faz diminuição, a gente só vai continuar essa carreira que a gente já fez até aqui. Eu vou colocar um marcador para saber exatamente onde eu terminei e na parte que não vai ter nenhuma diminuição. Então coloco o marcador de um lado e do outro, só para poder me guiar mesmo, não me confundir na hora que eu for contar as carreiras. Então eu indico você colocar esse marcador. E aí a gente vai só continuar fazendo pontos baixos a partir de agora, sem diminuições, nem nada. Só essa carreira aí do meio, só pontos baixos. E eu vou fazer um total de 15 carreiras só em pontos baixos. Então vira a peça, não esquece de fazer a correntinha no final. E aí dá continuidade, ó. Só fazendo pontos baixos, aí a gente não pula o ponto inicial, conforme a gente estava fazendo as diminuições. A gente já começa mesmo no primeiro ponto e vai fazendo até o final dessa carreira, só pontos baixos.
E pronto, ó, finalizei as 15 carreiras sem nenhum aumento, conforme vocês podem ver, a peça vai ficar assim. Agora a gente vai fazer o outro lado, que é praticamente a outra alça, igual dessa forma daqui, ó, a gente vai fazer desse outro lado, só que a gente vai fazer aumentos a partir de agora. E a gente começa fazendo uma corrente, vira a peça. No primeiro ponto dessa carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos dentro do primeiro ponto, ou seja, esse é um ponto de aumento. 2 pontos baixos dentro do primeiro ponto. Aí faz esses 2 pontos baixos, depois dá continuidade fazendo pontos baixos. Normalmente, quando chegar no último ponto dessa carreira, a gente também vai fazer mais outro aumento. E assim sucessivamente nas carreiras seguintes também a gente vai seguir esse mesmo padrão até a gente completar 12 carreiras, que foi a mesma quantidade de carreiras que nós fizemos do outro lado da peça. E aí ela vai se igualar, o tamanho, né, vai ficar igual à primeira parte. E chegando no final da carreira, no último ponto, eu vou fazer mais 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto, ó. Ou seja, é um ponto de aumento. Aí a gente já vai para a próxima carreira. Eu vou colocar o marcador nessa parte só para me guiar, para eu saber exatamente onde eu estou fazendo os aumentos na hora de contar as carreiras. Essa é a primeira carreira. Como eu falei, a gente vai fazer um total de 12 carreiras de aumentos. Então aí a gente faz uma correntinha no final, vira a peça. No primeiro ponto, ó, igual eu tô mostrando para vocês, a gente vai fazer um ponto de aumento, ou seja, 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. E aí continua fazendo pontos baixos normalmente. No final da carreira, no último ponto, mais 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto, faz uma corrente, vira a peça e continua seguindo esse mesmo padrão. Então, a partir de agora, é só isso, a gente vai fazer 12 carreiras no total, seguindo esse mesmo padrão. E aí eu vou adiantar um pouco o vídeo e volto para a gente dar continuidade.
Pronto, gente, ó. Terminei as 12 carreiras de aumento e a peça vai ficar assim. Agora eu vou fazer mais uma carreira só de pontos baixos, ó, para igualar, igual a gente fez lá no início. A gente começa fazendo uma carreira de pontos baixos, então aqui nesse final também eu vou fazer mais uma carreirinha só de pontos baixos normais, não tem aumento nem diminuição, tá? E essa vai ser a última carreira. Na sequência, a gente vai costurar as laterais para fechar a bolsa e depois fazemos as alças. E pronto, ó, eu cheguei aqui no final dessa carreira. Essa é a última carreirinha da peça de pontos baixos. Aí, antes de fazer a finalização, a gente vai fazer a costura. Eu vou costurar com a própria agulha mesmo do crochê, mas se você preferir, você pode usar a agulha de tapeceiro. Eu vou fazer essa costura na lateral com o próprio crochê. Lembra lá daquele fio, do fio que a gente deixou lá no início também? A gente vai usar ele para fazer a costura do outro lado, mas nesse lado a gente vai fazer com esse fio, né, que ainda tá na peça, e aí eu vou dobrar pra gente dar uma conferida se tá tudo certo no tamanho antes de começar a costura, conforme vocês podem ver aí no vídeo. Ó, o fio que eu falei que a gente deixou lá no início. E aí a gente vai ajustar a lateral pra gente poder começar a fazer essa costura. Eu vou fazer essa costura fazendo pontos baixíssimos, ó. Então, eu passo a agulha pelo meio dessa corrente da lateral, ó. Bem no meio da corrente. Puxo a laçada que eu já tinha deixado do outro lado, ó. Por dentro desse ponto. E aí, eu vou fazendo pontos baixíssimos. Passando a agulha de um lado para o outro, pelo meio do ponto, conforme vocês podem ver. E vai fazendo pontos baixíssimos, até a gente chegar no final.
Pronto, agora a gente vai fazer a finalização, ó, corta o fio, passa a ponta por dentro dessa última laçada, pega a agulha, vai escondendo o fio por dentro desses pontos e depois a gente vai queimar a pontinha para fazer o acabamento final. E agora eu vou fazer a costura do outro lado, ó, com aquele fio que a gente deixou lá no início. E a gente vai repetir o mesmo processo da costura, vai ser da mesma forma. Passa a agulha por dentro do ponto, ó, da outra lateral, puxa a laçada, puxa o fio, ó. Aí eu vou fazer o mesmo processo, a gente vai fazer pontos baixíssimos para terminada a costura, agora a gente vai virar essa peça pelo lado direito, a costura foi feita do lado do avesso, então a gente vira ela pro lado direito para a gente poder fazer o acabamento nessas bordas aí da abertura da peça. Então ajeita bem, desvira ela pelo lado. Pronto, aí a gente pega o restante do fio, a gente vai começar, ó, pela lateral, e aí a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos, só para fazer o acabamento, para não ficar essa abertura sem acabamento, então a gente vamos fazer o acabamento agora, ó. Então faz essa primeira correntinha aí no início, e a gente vai contornando toda essa abertura fazendo pontos baixíssimos.
corta o fio. E a gente vai simular uma correntinha, como sempre eu ensino aqui pra vocês. Então, puxa essa laçada final, pega a agulha e a gente simula aí uma correntinha final. Depois eu vou escondendo a ponta desse fio por dentro da peça e queimo a ponta com o isqueiro. E pronto, a nossa bolsa está pronta. Agora a gente vai para a última parte, que vai ser a parte de fazer a alça. Para fazer a alça, a gente vai usar 2 argolas mosquetões, tamanho P. Eu vou deixar o link dos materiais no primeiro comentário fixado aqui embaixo do vídeo, tá? Caso você não saiba onde encontrar esses materiais. Então aí a gente começa, ó, passa a agulha por dentro da argola, pega uma laçada, faz essa primeira corrente. E aí a gente vai fazer um total de 45 correntes. A gente vai subindo essas correntinhas. Se você quiser essa alça maior, é só aumentar esse número de correntes, tá? Você pode fazer 50 correntes, 55, enfim, do tamanho que você preferir. Se você achar que ficou pequeno, no final eu vou passar as medidas dessa alça também para você saber o tamanho exato. E aí, gente, chegando no final dessas 45 correntes, a gente pega a outra argola, ó, e a gente passa a agulha por dentro da argola, aí a gente faz esse ponto baixo, conforme vocês estão vendo, e a gente vai continuar trabalhando dessa forma, tá? De um lado para o outro, passando a agulha por dentro da argola de um lado, depois passando a agulha por dentro da argola do outro lado. Eu vou tirar a medida primeiro dessa corrente, para vocês terem uma noção mais ou menos do tamanho que ficou, caso você esteja usando outro tipo de fio, ou caso você queira também que a sua alça fique maior. Então, essa corrente vai ficar com 35 centímetros, ok? E aí, agora a gente volta a trabalhar nessa peça. Então, eu vou fazer pontos baixíssimos por dentro dessa corrente, ó. Então, passa a agulha pelo meio da corrente e vai fazendo pontos baixíssimos até a gente chegar lá do outro lado, na outra argola, onde a gente também vai fazer o acabamento. Pronto, ó, eu cheguei no final da corrente, e aí eu passo a agulha novamente por dentro da argola, pego uma laçada, faço esse ponto baixo, ó. Viro a peça e dou continuidade. A gente continua trabalhando com pontos baixíssimos. Continua fazendo esses pontos baixíssimos até o outro lado da peça. Chegando na outra argola, a gente repete o mesmo padrão, ó. Passa a agulha por dentro da argola, pega uma laçada, faz um ponto baixo, vira a peça e continua fazendo pontos baixíssimos até o outro lado. Eu vou fazer um total de 4 carreiras seguindo essa mesma sequência. Essa vai ser a largura
dessa alça. Mas se você quiser fazer ela mais larga, então aí você continua aumentando. Você pode fazer 5, 6, enfim, fica a seu critério. Pronto, finalizei a nossa alça, fiz 4 carreiras, conforme eu falei anteriormente. E aí a gente faz essa última passada por dentro da argola. Essa alça ela vai ficar com, passa esse fio por dentro dessa última laçada, puxa, e aí a gente vai escondendo esse fio por dentro desses pontos. Eu peguei uma agulha mais fina, essa é número 3,5, e aí eu vou escondendo a ponta dele por dentro dos pontos. Para finalizar, eu corto e queimo a pontinha. Pronto, ó, agora é só encaixar essa alça na bolsa. Como ela é uma argola mosquitão, é só a gente abrir, ó, encaixar de um lado, depois do outro lado. Está quase pronta a nossa bolsa, agora a gente vai decidir que tipo de fecho a gente vai colocar nessa peça. Aí você tem a opção de colocar o botão imantado, que é esse botão que costura. Para costurar é agulha de costura normal e fio de nylon. E também você pode colocar um zíper se você preferir. Aqui no canal também tem aulas onde eu ensino a colocar o zíper ou esse fecho de garrinha. Para isso você vai precisar colocar outra parte de crochê. Eu fiz da mesma forma como eu fiz a alça na outra peça que eu fiz, então você pode também fazer esse complemento, fazer essa partezinha de crochê da mesma forma que faz a alça e colocar lá em cima para complementar o fecho de garrinha, igual vocês estão vendo aí no vídeo. E aí é bem simples de fazer essa parte, é o mesmo ponto usado na alça, você só faz aí um pedacinho e faz a costura na parte de trás da peça, caso você queira usar esse tipo de fecho de garrinha, conforme eu falei anteriormente. E esse vai ser o resultado final da nossa bolsa baguete. Ela é bem simples de fazer, conforme vocês viram aí, bem fácil também. Espero muito que vocês tenham gostado desse resultado. Ah, e outro detalhe que eu esqueci de mostrar no vídeo é as medidas dessa peça, tá? Ela tem 36 centímetros de largura. E nessa parte mais baixa, que é a parte do meio, ela tem 13 centímetros. Ou seja, não é uma bolsa tão pequena, ela cabe celular, carteira e outros itens pequenos também para carregar. É um modelo mais sofisticado para festa, enfim. Espero muito que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Se restou qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like também, tá? Compartilha esse vídeo, que dessa forma você contribui aqui com o meu trabalho. E nós nos vemos na próxima videoaula. E tchau, tchau!